Bom, gente, depois dessa line talk maravilhosa, vou chamar para palestrar agora a Mari, também uma mulher maravilhosa importada aí de Recife, um pouquinho, quase, para falar para a gente sobre o Arremes do Django. Uma salva de palmas, por favor, pessoal. Tudo bom? Eu sou a Mariana, vou falar aqui para vocês um pouco sobre... Fica melhor, né? Vou falar um pouquinho para vocês do Django, mais especificamente da parte do Django que lida com o banco de dados. E aí, tem aquela luzinha, quando eu fazer aqui? Onde que aperta? Essa sou eu em basicamente todos os lugares, mostro um nome diferente aqui, ninguém rouba os nossos nomes de usuários. Eu estou trabalhando agora na LabCode junto. Nossa! Então, estou trabalhando na LabCodes, a Nicole trabalha aqui comigo, já falou ontem aqui, falou um pouquinho da empresa, que é um lugar maravilhoso, inclusive, conheci a galera toda na comunidade, nos eventos, na Python Brasil do ano passado, Shima da Vinta me convenceu a ir para Recife, estou lá desde janeiro, maravilhoso, inclusive, recomendo demais. Eu sou de Niterói, aquela cidade bonita ali em cima, e aí, como dizem que a melhor parte de Niterói é vista por Rio, eu tive que me mudar para uma cidade tão bonita quanto, tem praia, então super recomendo quem quiser ir para Recife conhecer, um lugar maravilhoso. E aí, na LabCode, como a Nicole já falou, a gente trabalha com web, Django, JavaScript, é um estúdio de software e um dos propósitos da empresa é trazer de volta para a comunidade tudo que a comunidade traz para a gente. Enfim. Isso aí. Então vamos falar um pouquinho de Django, só para vocês saberem, o conteúdo dessa palestra está no meu GitHub, apesar de estar no link aqui ser Python Sudeste, porque eu apresentei essa mesma palestra semana passada na Python Sudeste, se alguém aqui já viu, foi mal, desculpa aí a repetição. E aí, se vocês quiserem depois olhar o projetinho que eu coloquei lá de exemplo, para brincar, tem também instruções de como rodar o projeto, para vocês experimentarem as coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, para começar, quem mexe com Django, conhece, sabe alguma coisa do Django? Tá, mais ou menos a metade. Então, eu queria medir para saber o quão rápido eu passo pelo início da apresentação. Eu deixei aqui como referências para saber um pouquinho mais do Django. Tem a documentação oficial, para quem quiser aprender Django, o tutorial que tem na documentação é maravilhoso, ele é super completo. E se vocês quiserem um tutorial um pouquinho mais rápido, vocês podem olhar o tutorial do Django Girls, que ele é feito para ser completo em um dia, vai desde o básico assim, de ensinar Python, inclusive ele passa por uma parte de front-end e tal, então assim, vale super a pena. Se você nunca viu Django na vida, em um dia, ou falar um fim de semana, já vai ter uma noção muito boa do framework. Mas eu não quero falar sobre o Django, o que é o Django, como ele funciona. Eu vou falar só da parte de banco de dados. Mas, vamos lá, né? A gente tem... O Django é um framework web. O que é um framework web? Ele é basicamente uma ferramenta que serve para conversar com a internet. Né? Resumindo, é isso. É um sistema que vai ficar lá rodando, vai ficar escutando requisições, vai chegar a requisições HTTP, ele vai decidir o que fazer com essas requisições e vai devolver respostas com o conteúdo que quer que você vai colocar nele lá. E aí, bom, beleza, o framework web não precisa necessariamente fazer nada com banco de dados, a princípio. Ele precisa lidar com a app web.
Mas quase qualquer aplicação que a gente faz precisa persistir dados. A gente precisa, em geral, guardar informações, salvar coisas que o usuário passa para a gente, mostrar informações que a gente vai devolver para o usuário. E aí o Django tem toda uma parte que serve para integrar com o banco de dados, que são abstrações Python para a gente acessar o banco de dados. E essa é uma das partes mais poderosas do Django. É uma das áreas mais legais do framework, que ele traz um monte de recursos para a gente para acessar o banco de dados. E aí, quem aqui conhece SQL, se vira mais ou menos, sabe fazer consultas? Maneiro. Então, enfim, bastante gente. Para quem não conhece, não sabe lidar com o banco, eu, por exemplo, nunca tinha escrito um select na vida antes de mexer com Django. Não, só sabia que existia um negócio de select all from tabela e ele me retornava um monte de coisa lá. E isso era todo o conhecimento de banco de dados que eu tinha. E isso nunca me impediu de usar o banco, porque eu tinha uma abstração toda pronta lá para mim, me trazendo esse monte de recursos que eu usava através do Django. Mas você pode usar o Django, inclusive, como ferramenta de aprendizado. Beleza, não sei nada de banco, não sei nem por onde começar. Você pode usar a própria ORM, se você ativar os logs do Django, você bota lá a configuraçãozinha nos seus sets, com nível debug, ou então você pode usar o debug toolbar do Django, para ver as queries que ele está fazendo, e aí ler o que está acontecendo. Eu acho um ótimo exercício de você ver ver as queries que o Django está fazendo, ler, e o SQL é super intuitivo, então você vai lendo ali e ele já vai te ensinando muita coisa só de você olhar o que está acontecendo. Então, é isso, sobre introdução. E aí, a ORM de Django, ela serve para a gente lidar com bancos de dados relacionais. O que são bancos de dados relacionais? São basicamente conjuntos de tabelas, igual uma tabela do Excel, só que essas tabelas fazem referência umas às outras, né? Resumindo, é isso. Então, se eu tenho uma tabela de pessoa e uma tabela de empresa, a tabela de pessoa faz uma referência. Aqui eu tenho uma pessoa, o João aqui tem o ID da empresa dele é 2, aí eu tenho uma tabela de empresa e ele está fazendo uma referência a outra. Então, o conceito básico é esse, não tem grandes mistérios. E aí, o que é legal dos bancos de dados relacionais é que a gente pode criar tabelas que representam entidades do mundo real, e as relações entre essas tabelas vão representar as relações que essas entidades têm umas com as outras. Então a gente consegue representar os nossos dados de uma forma muito direta em relação ao que a gente percebe no mundo real. A transposição de uma coisa para outra é muito imediata, né? E aí o Django traz algumas ferramentas para a gente para fazer isso. São basicamente os models, os managers e os query sets. Desculpa, tá rápido aí. Então, o que é um modelo do Django? Ele é basicamente uma classe, e os atributos que a gente vai definir para essa classe vão definir quais são os tipos dos campos para uma tabela. Então, o que no Python vai ser um tipo string, na tabela vai ser um varchar. Se no Python a gente tem um datetime field, isso vai ser um datetime field na tabela, e assim por diante. Então a gente tem uma correspondência aí entre tipos Python e tipos dado mais ou menos direta, né? Entre tipos pythônicos e tipos de dados na tabela. Mas essa é a classe. Quando a gente instancia uma classe de um modelo, essa instância ela representa uma entrada específica no banco. Então, enquanto a classe é a tabela, uma instância é uma linha dessa tabela. E aí, cada atributo dessa instância é o valor que está armazenado naquela linha daquela tabela.
Então, quando eu crio aqui um modelo do Django, e ele cria uma migração para mim, ele vai fazer uma query de create table com o nome da minha app do Django, o nome do meu modelo lá, vai criar um ID, ele faz isso para mim, que é auto-implement, e vai criar as tabelas de acordo com o que eu especifiquei, que no caso, cidade aqui é uma chave que faz uma referência para uma outra tabela através do campo ID. Beleza? E aí, bom, se a minha classe representa a estrutura da minha tabela e a minha instância representa uma entrada individual, os meus métodos de instância, todos aqueles métodos que a gente vai lá e coloca no nosso modelo, eles deveriam representar atributos e ações que dizem respeito a uma entidade única do sistema. Então, na minha entidade chamada pessoa, eu deveria ter atributos que dizem respeito a uma pessoa única, individual, e métodos que respeitam a uma pessoa única, individual. No meu exemplo que eu vou usar aqui, por exemplo, eu tenho um modelo chamado sessão, de uma sessão de cinema, e aí os atributos, os métodos que fazem sentido eu ter uma sessão de cinema. Um atributo que depende de uma outra relação com outra tabela, um atributo que diz para mim um estado desse objeto, um método que verifica gente, como é que chama? Se as coisas são coerentes. Consistência, obrigada. Um método que verifica a consistência do estado do meu objeto. Todo esse tipo de ação são as coisas que fazem sentido na minha instância. Uma instância que deveria garantir o próprio estado e afetar somente a si mesma e alterar somente o próprio estado. Beleza? E aí, acabou o modelo. Sim, eu imagino que tem pessoas que discordaram de mim, então, inclusive trabalhei com algumas que discordavam fortemente de mim nesse aspecto, mas eu acho que isso é o limite do que um modelo deveria fazer. Alterar e guardar o próprio estado e nada além disso. Mas e as outras coisas que a gente faz no banco? E todas as outras responsabilidades, todas as outras ações que a gente precisa fazer num banco de dados? Tudo isso é responsabilidade do manager. O que é o manager? Ele é um administrador. Ele é a classe que é responsável por gerenciar toda a minha interação com o banco de dados. Então, se uma instância representa uma entrada única, quando eu quero manipular conjuntos de dados, eu deveria fazer isso no manager do meu modelo. E aí, o que é o manager? É aquele atributozinho mágico que chama objects, que por padrão já vem em todos os modelos, e ele faz basicamente tudo que você quiser fazer no banco. O que eu faço quando eu quiser criar ações novas para fazer no banco? Eu vou sobrescrever esse atributo object do meu model com uma instância de um modelo que tem que herdar do Models Manager, e ali nessa minha classe eu posso definir os métodos que eu quiser e eles passam a estar acessíveis aqui no meu atributo object. E aí, qual é a responsabilidade do meu manager? Criar coisas novas, deletar, atualizar, tudo que diz respeito a garantir conjuntos de dados e manipular esses conjuntos de dados. E beleza, e aqui acaba a responsabilidade do meu manager. E aí a gente vai para, se o model é a classe mais próxima da minha instância, e depois disso acima disso eu tenho manager, a gente tem uma outra coisa que está acima dos dois, que são os parsecs. O que eles são isso? Eles representam
consultas que a gente faz no banco. Porque, afinal de contas, a maior parte do tempo que a gente está lidando com o banco, a gente está fazendo consultas nele. E aí, uma instância do Query Set representa o resultado de uma consulta que a gente fez no banco. E aí, o Query Set ele é basicamente um iterável, é um objeto que é praticamente igual a uma lista, com coisinhas a mais, e é um iterável que contém as instâncias daquele resultado que a gente fez na consulta no banco. Ou então, dependendo de como você for usar o seu Query Set, às vezes ele vem com objetos, dicionários, tuplas, etc. Então, ele funciona basicamente do mesmo jeito que funciona o Manager. Assim como eu posso sobrescrever o Manager do meu modelo, eu posso sobrescrever o Query Set padrão do meu modelo para acrescentar métodos, comportamentos novos a ele. E aí tudo que a gente precisa fazer é herdar de models.queryset. E aí como é que a gente faz para o método do QuerySet estar acessível pelo Manager? A gente basicamente chama o getQuerySet, chamando o mesmo método que a gente definiu lá em cima. E aí a responsabilidade do QuerySet é guardar todas as operações comuns que a gente faz de consulta no banco. E aí eu vou mostrar isso mais para o final. No QuerySet deveria estar todo tipo de consulta que a gente faz. Se você está fazendo um filter na sua view, está errado. Assim, não é para fazer. CQ qualquer coisa, .objects.filter, qualquer coisa na sua view, está errado, tira dali. Não é ali que ele deveria ficar. Esse método deveria estar no QuerySet, e aí a sua view só deveria chamar o método do QuerySet, porque a sua view não deveria saber os detalhes de implementação do seu banco. Os detalhes de implementação têm que estar todos dentro da classe que é responsável por conversar com o banco. E só ela deveria saber isso. Então, bom, eu vou falar aqui imagina que eu estou fazendo uma aplicação para guardar sessões de cinema pelo Brasil. Eu quero, sei lá, saber todos os filmes que estão passando em todos os cinemas, em todos os lugares. Eu tenho um modelo aqui de filme, ele tem gênero e ele tem um título, os dois são campos de texto. Eu tenho uma cidade que tem nome. Tenho cinemas, um cinema ele tem um nome e ele fica numa cidade, que é uma chave estrangeira para a cidade. E aí, para quem não está familiarizado com o Django, basicamente, para eu fazer uma tabela se relacionar com a outra, eu crio um campo que é uma chave estrangeira, passo para ele com quem ele está se relacionando, o nome. Isso aqui não é obrigatório, mas é uma boa prática botar um nome compreensível, né, bonitinho. E eu tenho que dizer para o Django o que ele vai fazer com o meu cinema se eu deletar a minha cidade. No caso aqui, se eu deletar a minha cidade, ele vai deletar todos os cinemas dela juntos. Eu posso criar outras regras de, por exemplo, não deixar ele deletar. Eu tenho salas. Uma sala vai ter um nome, ela fica dentro de um cinema. E ela tem uma lotação, que é basicamente um número inteiro, que me diz quantas pessoas cabem lá nessa sala. E aí, a gente... tem aquele métodozinho ali, que é o str, né, a forma como esse objeto vai ser representado como string. E aí eu botei isso aqui de propósito. O nome da minha sala vai ser sala, o nome dela e o nome do cinema. Legal fazer isso só quando você tem certeza que toda vez que você acessar uma sala, você vai acessar um cinema junto. Porque se eu coloco isso aqui e não acessei cinema junto, ele vai sempre fazer uma segunda batida no banco para acessar esse cara. Aí eu tenho sessões de cinema, que fica numa sala. Ela é uma sessão de um filme, ela tem um início, ela tem um fim e ela tem um preço.
E o ingresso, ele é um ingresso para uma sessão, e aí eu posso aqui dizer se ele é meia entrada ou se ele não é. Então é só um exemplo que não existe, mas assim, só para dar um pouquinho de contexto para a gente fazer as coisas legais aqui. E aí, quais são os métodos que a gente tem disponíveis para fazer consulta no banco, né? A documentação faz uma separação um pouquinho mais genérica, eu fiz uma separação maior um pouco. Vamos primeiro falar de métodos que retornam uma instância do modelo. Então, eu quero uma entrada do meu banco, eu tenho o método get, que ele faz basicamente uma query de select da tabela com um where de acordo com os parâmetros que eu passo para ele. É o método mais comum que a gente usa talvez não o mais comum, mas enfim, um dos mais básicos aí. Além dele, a gente tem o first e o last, que trazem, respectivamente, o primeiro e o último cara do nosso query set, da nossa coleção, e ele faz basicamente uma query de order by, que ele ordena pela ordenação padrão daquele modelo e traz um limit, e o earliest e o latest faz a mesma coisa que o first e o last, só que você diz para ele qual é o campo que você quer ordenar. Então, no caso aqui, ele vai ordenar pelo nome e vai me trazer um. Então, né, quero pegar uma entrada só no meu banco, eu uso algum desses métodos. E aí só se ligue que se você usar o get e você fizer uma consulta que não retorna uma entrada só, uma e somente uma, ele vai te dar um erro, tanto que se não vier ninguém, quanto se vier mais de um. Então, enfim. E esses são os mais sem graças. Aí a gente tem métodos que criam, atualizam e deletam coisas do nosso banco, né, que vão modificar o estado do nosso banco. A gente tem o create, que é bem óbvio, né, ele faz um insert na tabela. A gente faz um update, que também é bem óbvio, ele faz um update da tabela com os valores que a gente passar. A gente tem o get or create, que é super útil, que se eu não tenho certeza se essa entidade já existe no meu banco, eu faço um get or create, se ele vai fazer um select, se ele achar alguém, ele segue adiante, se ele não achar ninguém, ele vai fazer lá um insert. O update or create faz a mesma coisa, ele faz um select, se ele encontrar, ele faz um update, se ele não encontrar ninguém, ele faz um insert. O delete, deleta, obviamente. E o book create faz também um insert, mas para várias coisas. E aí uma coisa que eu descobri quando eu estava fazendo os slides, o book create, o que ele faz? Ele faz um insert com o resultado de um select. No SQL, um select basicamente retorna uma tabela, né? Tipo, quando você faz uma query de select, ele te retorna uma tabelinha. E aí o que ele faz? Ele faz um select, que é o resultado de um union select, com os dados que a gente passa aqui. O que é um union select? É basicamente uma junção de várias tabelas. Ele pega várias tabelas, bota uma embaixo da outra assim, e isso tudo vira uma tabela só, e aí ele faz um insert dessa galera toda de uma vez. Então, uma vez eu até fui olhar, eu não sei como é que é o model form do Django, mas o serializer do Hash Framework, por exemplo, quando você vai inserir várias coisas, ele faz uma inserção de cada vez. Ele não usa o book create. Se ligue nisso, porque se vocês forem criar muitas coisas de uma vez, isso aqui vai ser infinitamente mais eficiente do que criar um a um, porque ele cria um tabelão e insere esse tabelão inteiro de uma vez no banco. E a gente tem métodos que retornam outros query sets, que é a parte legal, que é onde a gente vai ver as coisas divertidas. O all retorna todo mundo, o none nem acessa o banco, ele só traz um objeto de query set vazio, o filter faz um select com where, o exclude faz a mesma coisa que o filter, só que ao contrário, ele bota um where not, e o distinct acrescenta um distinct na nossa query. Para que serve o distinct? Basicamente para eliminar coisas repetidas. Ele sozinho, só
qualquer coisa, ponto .object, ponto .distinct, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Mas se você tiver uma query que acessa várias tabelas, dependendo do que você estiver fazendo lá, isso pode trazer repetições, e aí você bota lá o distinct para garantir que não vai vir coisa repetida. Ordena. Você pode chamar um reverse nele para ordenar ao contrário, ou então você pode ordenar com o menuzinho aqui, e aí ele faz a ordenação ao contrário. E aí a gente começa a falar dos métodos mais interessantes. A gente tem um método que chama values, que em vez de trazer instâncias do objeto para a gente, vai trazer dicionários com os dados que tem para aquelas instâncias. E aí qual que é a graça dele? Eu posso usar ele sem parâmetro nenhum, mas se eu passar para ele quais são os campos que eu quero, ele só vai usar esses campos aqui na query select. E aí a parte que eu quero mostrar coisas para vocês tá aí? Onde é que vocês sabem? Ctrl+, né? Opa, Ctrl Shift+, né? Pronto. Pô, tá ficando sem bateria. Será que esse negócio tá ligado? Foi meio escuro de falar de costas pra vocês, não foi mal. Se eu chamo ele sem parâmetro nenhum, a query que ele vai fazer inclui todos os campos que eu tenho no meu modelo. Se eu passo qual campo que eu quero, ele só vai acrescentar aqui o campo que eu passei para ele. Já? Que horror. É a mesma coisa que o values list. Ele vai me trazer uma tupla, aqui no caso ele me traz dicionários, né, com os valores, o values list me traz tuplas com os valores. O only e o defer, eles têm esse mesmo efeito de escolher quais campos eu quero. E aí aqui é a mesma coisa, ele só vai trazer para mim o ID, obviamente, porque ele precisa do ID para saber quem é aquela entrada, e o campo que eu passei para ele. O defer faz a mesma coisa, só que ele exclui o campo que eu passei. Isso é extremamente útil quando você tem tabelas muito grandes, você não quer recuperar, você só precisa de um dado daquela tabela ou uma outra coisa, em vez de você recuperar aquela galera toda, instanciar um monte de objeto, você só pega o que é realmente necessário para você. E aí a gente tem aqui o Select Related e o Prefetch Related, que são coisinhas lindas do coração, para a gente fazer queries eficientes. O que acontece? Em geral, a gente, quando vai consultar uma tabela, a gente nunca quer só os dados daquela tabela. A gente, em geral, quer dados de um monte de coisas, porque nossos objetos se relacionam, a gente nunca quer uma informação que está numa tabela só. Só que aí, quando eu vou acessar os objetos que essa query me retorna, ponto de sucessão, né? Eu vou fazer uma query de novo para acessar o que está na tabela relacionada a ele. Se eu estou recuperando alguma coisa do meu banco, estou fazendo uma iteração sobre isso, cada objeto desses eu estou acessando essas tabelas relacionadas uma vez, cada vez que eu acessar um objeto desse, eu vou fazer uma consulta nova no meu banco, eu não quero fazer isso, isso vai, enfim, acabar com a performance da minha aplicação. E aí, o que a gente faz? A gente adiciona o Select Related. Mentira, isso é o Prefetch Related. Ele vai fazer agora duas queries, ele vai selecionar
os meus filmes todos que eu quiser. Ele vai pegar os IDs desses filmes e ele vai usar esses IDs para poder fazer a query na segunda tabela. Então, ele já vai trazer para mim de uma vez todo o pessoal que está relacionado com ele. E aí, quando eu acessar filme.sessões, eu não devia estar fazendo, depois ele vai me trazer as sessões sem precisar bater no banco outra vez, porque eu já trouxe essa galera da primeira vez. E o mais legal dos métodos de query set é que todos esses métodos que retornam query sets, eles podem ser usados encadeados e eles só vão bater no banco de fato quando eles forem avaliados. Então você pode colocar lá um monte de if, de else no seu código, acrescentar todos os query sets que você quiser, todos os métodos que você quiser, filtrar por isso, por aquilo, e ele não vai bater no banco até o momento que você de fato acessar esse query set para pegar os seus dados. Eu vou pular essa parte aqui que não é tão legal. Iterator, basicamente, em vez de trazer um objeto query set, traz um objeto iterador, então você não carrega a galera toda na memória, você usa para economizar memória. Existe, só vê se alguém existe. Count faz um count. Aggregate, a gente bota expressões. E aí vamos para a parte que é realmente legal, que vai ter pouco tempo, mas beleza. A gente pode fazer uma série de métodos customizados no nosso query set para aproveitar em várias partes do nosso sistema. Então, se eu tiver lá uma view, ou então se eu tiver uma newsletter que manda coisas por e-mail, ou se eu tiver em algum outro canto qualquer outra coisa, toda vez que eu quiser saber quais são os filmes que estão passando numa determinada cidade, eu não preciso colocar lá na minha view um queryset.filter, blá, 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 esse monte de nome horroroso. Eu vou chamar esse método aqui e ele resolve para mim tudo que tem que acontecer. E aí, nesses exemplos aqui que eu coloquei, eu quero saber quais são os filmes que passam numa determinada cidade. Eu vou passar filme, vou mostrar mais legal. Ponto da cidade. Rio de hoje. E aí ele vai me trazer. Vocês viram que aqui eu estou fazendo duas consultas, um pela cidade e outro pela data. E ele vai fazer isso de uma vez só, ele só vai acessar um banco uma vez para fazer essa consulta, e já com os joins em todas as tabelas que ele precisa consultar. Estou tentando passar um negócio que não existe. E aí a gente pode criar todo tipo de método customizado. Aqui para minha sessão, por exemplo, bom, eu quero vender ingressos, então eu quero saber se as minhas sessões estão lotadas. Eu vou usar esse negócio aqui, chamado Annotate. O Annotate, basicamente, ele cria um alias no meu select, e eu vou anotar, eu vou armazenar dentro desse campo aqui, chamado ocupação, a contagem de ingressos da minha sessão, beleza? Então agora a minha sessão vai ter lá no select dela um campo que é a contagem da quantidade de ingressos. Dado que as minhas sessões agora têm esse atributo, eu posso filtrar elas para ver as sessões que ficam em salas cuja lotação é menor, não era para ter o igual aqui, era menor, só menor. Eu quero saber as sessões que ficam em salas que têm a lotação menor do que a ocupação, que é aquele atributo que eu acrescentei já lá na minha query. Então, se eu tentasse fazer esse filtro acessando os objetos já carregados no Python, eu ia ter que carregar todas as minhas sessões, todos os ingressos delas, todas as salas, percorrer todos esses objetos,
fazer uma conta e fazer um filtro no Python para fazer isso. Com isso aqui, eu bato no banco uma vez e ele já está pronto para mim, todo mundo que eu preciso. E aí, vou pular esse pedaço aqui. Não sei se quem usa o Hash Framework ou até o Django sozinho, tem um negócio que chama Django Filters, que é uma biblioteca para ajudar a gente a fazer filtros. Você faz uma consulta, ele passa lá ele pega os parâmetros de get da query e joga para essa classe aqui, que vai filtrar de acordo com o que o usuário passou. Uma forma que eu gosto muito de usar esses métodos customizados de query set é já colocar eles direto no filtro padrão do meu modelo. Então, quando o meu usuário lá bater na minha aplicação e quiser filtrar pelos filtros de hoje, ele vai passar isso aqui do query parâmetros da requisição dele. O Django Filters vai jogar isso para o meu método de filter. E já vai fazer esse filtro para mim. Então, com isso eu garanto que em qualquer lugar da minha aplicação, toda vez que alguém fizer o mesmo filtro, ele vai me trazer o mesmo resultado. Não importa se isso é uma view, se isso é um serviço de e-mail, se isso é, sei lá, um cron da meia-noite que está rodando para fazer qualquer coisa. Eu tenho certeza que todo mundo que quiser fazer essa consulta vai fazer rigorosamente a mesma consulta e eu não preciso escrever 2 trilhões de códigos iguais pelo projeto inteiro. Eu uso esse mesmo método em todos os lugares. E aí, tem uma das coisas que eu descobri recentemente, que é agora minha grande paixão, são os objetos perfect do Django. Perfect, cinema, móveis, porta do mundo. Eu vou fazer aqui um query set de sessões de cinema. Imagina que eu quero saber quais são os filmes que estão passando na minha cidade hoje. Eu vou no cinema hoje e tal, eu quero saber o que está passando lá na minha cidade. Eu vou criar aqui um objeto de perfect. O que é um objeto de perfect? Estou dizendo para o Django assim, você vai selecionar uma galera dessa tabela relacionada e você vai selecionar ela de acordo com um certo critério. Eu vou selecionar as sessões de acordo com o critério, que é o query set, que é esse query set aqui que eu criei, e eu vou acrescentar ele num atributo chamado sessões de hoje. Beleza? E aí eu vou criar um query set de filmes. Related. Passando do prefect. O que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu vou fazer Beleza? Eu quero saber todos os filmes que estão passando hoje no Rio de Janeiro. A tabela que eu estou consultando é a tabela de filmes. Beleza? Mas, se eu fizesse aqui, ó, filme.object.all, vamos ver só o primeiro, first. Peguei um filme aqui, e aí, só terminar esse exemplo. Peguei um filme, aí eu vou ver todas as sessões dele. Aí eu vou ver todas as sessões desse filme ever na vida. Ele passou um mês em cartaz, 2 meses em cartaz,
Eu não quero saber as sessões dele de 2 meses atrás, eu quero saber as sessões dele de hoje. Mesmo que eu filtrasse aqui só os filmes que estão passando hoje, quando eu tentar acessar as sessões dele são todas as sessões de todos os tempos, não é isso que me interessa. Eu quero saber o filme que está passando hoje e quais são as sessões dele de hoje. E aí, quando eu fiz essa brincadeira aqui, eu fiz as sessões que eu quero são as de hoje, beleza? Então, armazenei essa consulta lá dentro de uma variável. Peguei as sessões de hoje. Aí eu vou lá e crio um objeto de prefetch que eu vou dizer para ele assim, quando você for acessar as sessões relacionadas do meu filme, eu quero que você pegue o que corresponde a esse meu query set e você vai armazenar isso dentro do atributo sessões de hoje. E aí eu vou criar o meu query set de filmes. Quando eu acessar o meu primeiro filme aqui, peguei aqui o meu primeiro filme, vocês viram que eu criei aquele query set ali, ele não bateu no banco, eu só armazenei aquilo numa variável, ele só bateu no banco agora que eu de fato acessei esse objeto. Agora o meu filme tem esse atributo sessões de hoje, que é uma lista com todas as sessões de hoje. Eu não preciso mais acessar todas as sessões que existiram há 2 meses atrás, que não me interessam. Eu criei esse atributo a mais no meu objeto e eu posso acessar elas. E aí, eu vou pegar aqui a minha primeira sessão e eu quero saber o nome do cinema. E aí, pam, ele foi lá e bateu no banco de novo. Por quê? Porque eu não peguei essa galera junto. E aí, olha que coisa maravilhosa. Eu posso aqui, na hora que eu vou criar o meu query set de sessões, eu adiciono select related de salas, de sala, cinema, query set está aqui, filme query set está aqui, peguei meu primeiro filme, e aí agora não preciso mais bater no banco outra vez, porque eu já peguei aquela galera toda ali atrás. Então, basicamente, eu já disse para o banco todos os dados que eu vou precisar, já fiz todos os filtros lá dentro, e agora eu posso acessar esses meus objetos à vontade, e eu nunca mais vou precisar bater no banco outra vez para quando eu quiser pegar esse tipo de coisa. Essas coisas são extremamente úteis quando você for fazer um projeto da vida real. E é isso. Tá bom, meu bem.